Em que ordem ler a Bíblia? A Bíblia não é um simples livro. Ela é uma biblioteca composta por 73 livros bem diferentes um do outro, nos mais diversos estilos. Esses livros foram escritos em épocas muito distantes e diante de situações muito diferentes. Em alguns casos, há distância de séculos entre um e outro. Imagine-se chegando a uma biblioteca como essa e começando a ler o primeiro livro na estante, passando para o segundo e indo em frente, um depois do outro. Essa leitura não pode dar certo. Há pessoas que abrem a Bíblia no início e começam lendo a partir do Gênesis. Em geral, não passam do 5º livro, desanimam e não retornam mais. E o pior, acabam dizendo que é impossível, que não dá para entender a Bíblia. Isso aconteceria com qualquer biblioteca do mundo. É necessário um plano de leitura. A Bíblia se explica por si mesma. No início, há muita coisa que a gente não entende, o que é muito natural. Até com a leitura de um romance acontece isso. Não pare, vá em frente. À medida que a gente vai lendo, as coisas vão se esclarecendo umas às outras. É uma regra de ouro. A Bíblia se explica a si mesma. Por isso, um plano de leitura é muito importante. Existem vários planos de leitura. Todos eles são bons. Eles se baseiam no mesmo princípio. Apresento neste livro um plano. Ele se destina àqueles que querem começar a ler a Bíblia e não têm outros recursos a não ser conhecer a Bíblia através dela mesma. Siga a ordem indicada aqui. Ela faz parte do método. Comece lendo a primeira carta de São João. Veja bem, não é ainda o Evangelho de São João, mas sua primeira carta. Por que começar pela primeira carta de São João? A primeira necessidade de um cristão é ter certeza de sua salvação. É saber que Deus o amou e que o escolheu. E isso o fez gratuitamente, sem nenhum mérito seu. Ele o pôs na lista daqueles que ele quer salvar. Foi uma escolha gratuita, amorosa, sem merecimento. Essa afirmação produz em nós a certeza da salvação, e todo cristão precisa tê-la. Se tivéssemos que esperar até sermos suficientemente bons para nos tornarmos dignos da salvação, nós nunca o seríamos. Muitos continuam pensando que Deus nos salva em vista da nossa bondade, dos nossos méritos, das nossas boas obras, e por isso andam abatidos, sob o peso de um duro fardo, sem alegria, sem entusiasmo. Os cristãos são assim. Mas isso é um erro. Ninguém é digno. Ninguém nunca será digno. A salvação é totalmente gratuita. Não é por mérito, mas por amor, por misericórdia. Ele nos escolheu. Ele, por sua conta, sem olhar nossos merecimentos, nos colocou na lista daqueles que ele quer ver salvos. Somos eleitos. Somos escolhidos. Caminhamos na alegria da salvação, no entusiasmo de saber que fomos os escolhidos. Dos 73 livros da Bíblia, apenas essa pequena carta foi escrita com esse propósito, dar-nos a certeza da salvação. Na conclusão de sua carta, São João diz: "Isto vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus." Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13.
Sim, foi para isso que João a escreveu, para nos dar a certeza de que temos a vida eterna. E ela permanece em nós pelo único fato de acreditarmos e confiarmos em Jesus, o Filho de Deus. Lendo e relendo, você vai se convencendo dessa feliz realidade. Você é salvo, você é escolhido. E foi Deus quem o escolheu. Foi uma iniciativa gratuita da parte do Senhor. Isso contradiz o raciocínio humano. Em geral, contradiz também a formação que temos recebido. É grande demais. Só a palavra de Deus é capaz de nos convencer disso. É por isso que você vai ler a carta inteira 2 vezes, para se convencer pela palavra de Deus da mais linda realidade de sua vida. 2. Leia o Evangelho de São João. Você gastou 8 dias para ler e fazer o diário da primeira carta de São João. Agora você vai começar a ler o Evangelho de São João. Não deixe de fazer o diário capítulo por capítulo. Se você conseguir fazer mais de um capítulo por dia, não tenha receio. Vá em frente. Você vai ganhando tempo. Se em um fim de semana ou em outra ocasião você tiver disponibilidade para ler vários capítulos e fazer o diário de cada um deles, sirva-se à vontade. Aproveite enquanto tem tempo. Eu apenas lhe recomendo, não queira fazer tudo no começo, na hora do entusiasmo, para depois parar. Aqui se aplica o provérbio popular, devagar e sempre. O segredo está na continuidade. Em todo caso, faça mais aquele que pode. Quem pode dar uma esticada, que dê sem receio. É o primeiro contato com a Bíblia dentro desse método. Há muito chão pela frente. Se você conseguir ganhar tempo, vai ser muito bom. Por que o Evangelho de São João? O próprio São João declara a finalidade do seu Evangelho: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. João, capítulo 20, versículo 31. Não é pouca coisa. João apresenta no seu evangelho ensinamentos, milagres e fatos da vida de Jesus, para que não fique dúvida quanto à sua identidade. Ele é o Cristo, o Messias esperado, o enviado do Pai. Ele é o Filho de Deus vivo. Mais ainda, João escreve tudo isso para que creiamos nesta verdade fundamental e, acreditando, tenhamos a vida em nome de Jesus. Repito, não é pouca coisa. O Evangelho de São João é um evangelho mais teológico, menos narrativo e mais espiritual. Ele foi o último a ser escrito e João o redigiu numa época difícil, quando as heresias começavam a fazer estragos na comunidade, quando a apostasia já começava a se alastrar. Foi um tempo bem semelhante ao que nós estamos vivendo. Por tudo isso, começamos pelo Evangelho de São João. Leia com caneta ou lápis na mão. Novamente, insisto, faça seu diário capítulo por capítulo. Entre a carta de São João e o Evangelho, você vai gastar 1 mês. Bom trabalho. 3. Trabalhe agora com o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos é o mais dinâmico. A sua narrativa é muito viva. Ele é também o mais curto, tem apenas 16 capítulos. Marcos narra toda a vida de Jesus, desde o início da sua missão pública.
Com essa leitura, você terá uma visão global de toda a vida de Jesus. Isso lhe será muito útil e esclarecedor. Em menos de 3 semanas, você conseguirá fazer esse trabalho. Não se esqueça do seu diário. Deixe-me dizer uma outra coisa. Vale a pena ter, além da Bíblia, uma edição de bolso dos Evangelhos ou de todo o Novo Testamento. Melhor ainda se for uma dessas edições do Novo Testamento e Salmos. O importante é que seja um volume de pequeno porte, que você possa levar no bolso ou na sua bolsa. Para quê? Para você ler nas horas livres. A gente acaba encontrando tantas horinhas livres. Nesses momentos, você vai lendo o que você já viu e as partes das quais fez o diário. Ou então, você vai lendo para frente. Isso não retira a necessidade de seguir o método e fazer o diário, mas vai nos familiarizando cada vez mais com a palavra de Deus. É um excelente hábito. Há gente que faz o seu diário à noite, mas que durante sua jornada já vai lendo e relendo o trecho do dia. Outros fazem o seu diário de manhã cedinho e já de véspera vão lendo e ruminando a palavra. É um costume valioso. De qualquer maneira, é muito bom você ter a sua edição de bolso e ir trabalhando com a palavra nas horas livres. Os salmos podem ser um alimento maravilhoso para o seu dia a dia. Tudo isso vai fazendo a cabeça e o coração. 4. Chegou a hora de entrar nas cartas de São Paulo. Agora você já está preparado para entrar no estudo das chamadas pequenas cartas de São Paulo. São cartas que o apóstolo enviou àquelas comunidades que ele mesmo iniciou e consolidou. Estando distante dessas comunidades, ele complementa o seu trabalho através dessas cartas. É algo muito prático, muito vivencial, pois elas retratam a situação daquelas primeiras comunidades e muito da nossa atual situação. Leia de acordo com a ordem em que elas estão na Bíblia. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª carta a Timóteo, Tito e Filemon. Vai ser uma aventura. Você já estará navegando em alto mar. Se você conseguir, especialmente nos tempos livres, ler a carta toda de uma só vez, vai ser muito bom. Trata-se de uma carta e a gente precisa ler tal qual é. Ela é um todo, tem começo, meio e fim. Assim, você vai captar melhor o seu conteúdo. De qualquer maneira, será necessário você seguir o método e fazer o seu diário capítulo por capítulo. As nossas Bíblias trazem boas introduções às cartas. É muito bom ler também essas introduções. Elas colocam você na situação real e concreta e lhe dão a chave do entendimento do seu conteúdo. Não deixe de ler as notas ao pé da página. Você tem trabalho para mais de 1 mês e meio. Se puder adiantar, adiante. Bom fôlego. 5. Agora vamos examinar o Evangelho de São Lucas. Você já trabalhou com o Evangelho de São João, que é mais teológico, e com o de São Marcos, que é uma narrativa mais viva e mais rápida. Agora é o momento de enfrentar uma narrativa mais completa e mais longa. O Evangelho de São Lucas apresenta as narrativas dos eventos que precederam o nascimento de Jesus e a sua infância.
Nesse evangelho, os demais acontecimentos da vida de Jesus são apresentados com mais detalhes, mas você já estará em condições de se demorar no texto. Faça um trabalho completo. Você já deve estar bem treinado para fazer o diário espiritual e ter criado gosto por isso. É hora de prosseguir decididamente. 6. Prossiga com os Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos é a continuação natural do Evangelho de Lucas. Ele mesmo é quem prossegue narrando a poderosa ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos após a ascensão de Jesus. Atos dos Apóstolos significa dizer as ações, os feitos, as façanhas dos apóstolos que, cheios do Espírito Santo, dão início à Igreja de Jesus. O texto podia ser chamado Atos do Espírito Santo. São as ações, os prodígios que o Espírito Santo realizou por meio de homens e mulheres muito simples, mas que, cheios do Espírito Santo, foram instrumentos eficazes nas mãos de Deus na implantação da Igreja. É uma narrativa vibrante para nós que vivemos hoje essa graça do derramamento do Espírito Santo e do retorno da abundância dos seus carismas e ministérios. Essa narrativa é muito esclarecedora. Vemos narrado nela o que estamos vivendo hoje na Igreja. 7. Prossiga com a carta aos Romanos. É a carta apropriada para quem já trabalhou com os 3 evangelhos e com os Atos dos Apóstolos. É a carta mais rica em ensinamentos doutrinários. Merece destaque o vibrante ensinamento sobre a salvação gratuita que nos é dada mediante a fé. O seu diário agora poderá ficar muito mais completo. 8. Trabalhe com os demais escritos do Novo Testamento. Com cerca de 6 meses de trabalho, você leu e fez o diário espiritual dos livros básicos do Novo Testamento. Parece um sonho, não é? Você já tem uma boa base. Você já adquiriu prática em fazer o seu diário espiritual todos os dias. Você já sente gosto em trabalhar assim com a Bíblia. Se você, por acaso, não seguiu as sugestões anteriores e veio simplesmente lendo até aqui, sem fazer o diário espiritual, eu lhe digo, por favor, não prossiga. Faça já o seu diário espiritual e não se prive dessa graça. Nessa altura, vamos trabalhar com os outros escritos do Novo Testamento, a começar pelo Evangelho de São Mateus. É um evangelho muito completo. Trabalhe com afinco dentro do método. Agora você está bem treinado. Em seguida, trabalhe com a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Textos nos quais São Paulo se debruça sobre a comunidade de Corinto e fala do bem que havia nela e também de suas enfermidades. Faz um trabalho de pai, mais ainda, trabalha com amor de mãe. Conclua a leitura da carta aos Hebreus. Passe adiante e vá em direção à carta de São Tiago. Você notará como ela é prática, é outro estilo. Em seguida, veja as 2 cartas de São Paulo, apóstolo Pedro. Em seguida, veja as 2 cartas do apóstolo São Pedro, sempre fazendo seu diário capítulo por capítulo. Não deixe de ver as outras pequeninas cartas, 2ª e 3ª carta de São João e a carta de São Judas.
Por fim, estaremos diante do livro do Apocalipse, também ele escrito por São João. Procure ler as introduções e as notas explicativas que você puder encontrar para entender da melhor forma possível o livro do Apocalipse. Ele é o livro da revelação. Tire da cabeça que ele é um livro impossível de se entender. O próprio nome diz, livro da revelação. Cada vez mais, Deus está nos dando o entendimento desse livro. Ele nos fala de acontecimentos que estamos vivendo e que muito em breve a Igreja e a humanidade irão viver. Você pode encerrar todo esse trabalho com o Novo Testamento, retornando à primeira carta de São João e o Evangelho também de São João. Você verá como eles terão um novo sabor. Por onde você começou, agora você terminará fechando esse ciclo. Antes de concluir, um ano você terá passado e de maneira nova todo o Novo Testamento. Glória a Deus. Para que fique mais claro, apresento a você um quadro geral do plano de leitura do Novo Testamento.